pessoais, enfim, foi uma fase complicada da tua vida. E em 2003, não vou falar em resposta, mas a reação que você tem a tudo isso é jogando talvez o teu melhor futebol da vida. Então, mas aí volta naquilo que eu falei, né? Por exemplo, o Vanderlei me liga no meio de 2002 e fala: Alex, nós vamos montar um time para 2003 em cima das tuas características. E eu assino com o Cruzeiro um contrato de 3 meses. E assim, eu fui muito maltratado no Cruzeiro. Essa é uma realidade. Quando eu digo no Cruzeiro, o cruzeirense, entenda, não é o cruzeirense, não é o Cruzeiro, eram as pessoas que lá estavam. Por exemplo, os irmãos Perrella, o Alvimar e o Zezé, eles não me queriam no Cruzeiro. Isso eles evidenciaram isso. Então, na hora de fazer um contrato, eu brinco com o Augusto Recife, que o Augusto Recife era um menino da base. Eu falo: nós somos campeões brasileiros, campeões da Tríplice Coroa, com você sendo um menino ganhando mais que eu. Eu fui tido como o melhor jogador do país na época, e eu brinco com a rapaziada: talvez vocês ganhassem um contrato melhor do que o meu. Porque era a realidade daquele momento. Então, naquele momento, eu fiz uma aposta com o Vanderlei. Na realidade, o Vanderlei apostou em mim. Porque os outros não me queriam. Então, quem me quis naquele momento foi o Vanderlei. Então, o Vanderlei monta um sistema, e quando eu digo sistema, não é o jogo. 4-3-3, não. É um sistema para que eu exigisse de mim o máximo que fosse. Vou dar um exemplo: eu pesava 73 quilos na época. Para o fisiologista, para os profissionais de educação física, 73 era ótimo. O Vanderlei, eu estou ali fazendo a pesagem, o Vanderlei olhou para mim e falou: você vai perder 1,5 kg a mais. Você vai jogar com 71,5. Eu parei 2 vezes no hospital aquele ano. Por causa disso. Mas eu apostei naquilo juntamente com o Vanderlei. E aí é óbvio, eu joguei muito bem, mas vamos lembrar o seguinte: aquele ano talvez tenha sido o melhor ano do Maurinho, talvez tenha sido o melhor ano do Leandro, talvez tenha sido o melhor ano do Recife, talvez tenha sido o melhor ano do Ena. O que o Aristizábal jogou era um escândalo. O PVC fala do Vanderlei. Para mim, é o maior trabalho do Vanderlei. Sim. Para mim é o maior trabalho do Vanderlei, porque eles começaram com essas comparações, né? O Cruzeiro de 2003, ou o Flamengo do Jesus de 19, o Cruzeiro de 2003, ou o Atlético Mineiro agora que ganhou. A gente tem que olhar a formação dos times. O Vanderlei foi buscar o Márcio Nobre, que estava chegando no Santos. Ninguém conhecia o Márcio Nobre. O Vanderlei foi buscar os 2 destaques do Guarani, que era Martinez e Edu Dracena. O Vanderlei esperou o momento certinho do Maldonado ter um problema com o São Paulo e pegou o Maldonado. Buscou o Aristizábal no Vitória da Bahia, que já tinha passado por Santos e por São Paulo. Então ele foi montando a dedo. O David teve um probleminha no Corinthians, ele pegou o David. E eu lembro, quando começou o Campeonato Brasileiro, nós ganhamos o Mineiro passeando, tranquilo, sem problema. Os candidatos ao título brasileiro, aquelas coisas que sempre tem, né? Fulano e tal, a gente não tava. Só que o primeiro jogo nós abrimos 2 no São Caetano, empatamos 2-2, continuava igual, viemos no Morumbi, tocamos 4 no São Paulo. Os caras, opa. Aí vai no Couto Pereira, toca 4 no Curitiba. Aí vai na Arena da Baixada, toca 5 no Atlético. E assim vai. E eu lembro quando nós íamos jogar na Vila Belmiro com o Santos. Não, o Santos é o favorito, o Santos era os meninos de 2002, era a sequência e tal. Aí nós demos um chocolate no Santos, ganhamos 2-0. A partir dali começaram a falar: esse time aí talvez possa fazer alguma coisa. Então o meu ano foi legal, o meu ano foi espetacular. No Brasil foi o melhor ano que eu tive. Mas o ano dessa rapaziada que acompanhava, por exemplo, o Palmeiras caiu no ano anterior, o Zinho estava com briga, veio e pegou o Zinho com 35, 36 anos. Então o Vanderlei foi a dedo no convencimento dele, ele ligando para os atletas, e fez um time enorme que, assim, nessa situação de ponto corrida, é impossível falar do campeonato de ponto corrido sem falar daquele time. Uma festa com muito papel picado, muito barulho no Mineirão e um jogo de 7 gols. O Cruzeiro derrotou o Fluminense por 5-2. Aí o Alex, ali numa posição mais alta, ele já está com a mão direita ali no troféu, já vai levantar esse troféu para explodir de vez, para botar para ferver de vez esse Mineirão, Dadá. Bem, a torcida do Cruzeiro faz uma festa merecida, mas essa festa é extensiva a todo o futebol mineiro.
que Minas está ganhando com a conquista do Cruzeiro. O melhor futebol dos Minas do Brasil está em Minas Gerais. Cruzeiro Esporte Clube, merecidamente o campeão de 2003. Bom, e parte da torcida do Cruzeiro, já deu para escutar aqui, começou a gritar fica pro Alex, né? Que tem propostas para deixar o Cruzeiro. E olha aí, o Alex levanta a taça de campeão brasileiro. O Cruzeiro esperou muito tempo por esse momento e com justiça. Melhor time da temporada de 2003. Você falou do Zinho, você chegou a ter problemas com ele no Palmeiras? No Palmeiras sim, no Palmeiras sim, porque, mas vamos lá, Milton, ele era um jogador campeão do mundo, que corria pra todo mundo, puxava a fila, contra um moleque de 19 anos que era eu, que era super mimado em Curitiba, que chegou no Palmeiras eu tinha que acordar. Então qual era a minha discussão? Por que eu vou correr igualzinho se eu meto 15 gols? E o Zinho mete 2 gols. Essa era a diferença. Eu toco 100 vezes na bola, o Zinho toca 400. Só que essas brigas, essas discussões me fizeram crescer. Por isso eu volto naquele período. Eu aprendi a ser jogador de futebol no Palmeiras. E quando ele vai para o Cruzeiro, o Vanderlei chegou a te perguntar, vou trazer o Zinho, algum problema? A única coisa que eu falei pro Vanderlei foi o seguinte, você tem que entender, o Zinho é um baita de um campeão. O Zinho está no final da carreira dele. Ele vai aceitar ser reserva aqui ou vai te trazer problema? E eu lembro quando o Zinho chega, nós sentamos juntos, conversamos, o Vanderlei explicou para ele que o titular era o Wendel, e o Zinho teve um comportamento espetacular, tanto que foi premiado. O gol do Paysandu, que é o gol do título, é um gol do Zinho, numa cobrança de falta, porque o comportamento dele foi fantástico. E volto, as minhas discussões eram naquela coisa assim, o Zinho não queria correr, porque já era o Zinho campeão do mundo, eu era um moleque, e eu achava que eu também não devia fazer. Quando a gente entendeu aquilo, e principalmente da minha parte, porque o mimado da história era eu, o errado da história era eu era um menino que fui mimado em Curitiba para só jogar servia, e quando eu chego no Palmeiras eu vejo que o sarrafo tinha aumentado, eu tinha que mudar algumas coisas no meu comportamento de dia a dia. O Zinho tem papel vital para que eu possa crescer e seguir a carreira. Nádia, por favor. E eu assino com o Cruzeiro um contrato de 3 meses. E assim, eu fui muito maltratado no Cruzeiro. Essa é uma realidade. Quando eu digo no Cruzeiro, o cruzeirense entenda, não é o cruzeirense, não é o Cruzeiro, eram as pessoas que lá estavam. Por exemplo, os irmãos Pella, o Alvimar e o Zezé, eles não me queriam no Cruzeiro. Isso eles evidenciaram isso. Então, na hora de fazer um contrato, eu brinco com o Augusto Recife, que o Augusto Recife era um menino da base. Eu falo, nós somos campeões brasileiros, campeões da Tríplice Coroa, com você sendo um menino ganhando mais que eu.